Então hoje nós vamos ver equação de segundo grau. Eu adoro essa matéria, adoro mesmo, eu me divirto. Olha que maneira que ela é. Uma equação de segundo grau, ela tem que ser apresentada desta forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como é que a gente sabe que ela é do segundo grau? Porque ela tem o x elevado ao quadrado. Então esse é o maior grau que o x tem nessa equação. Se fosse um x ao cubo, o grau seria 3. Então seria uma equação do terceiro grau, tá? Uma equação do primeiro grau, nós já vimos, é só isso aqui, ó, porque o x só tem 1 grau, tá? Então assim identifica-se qual é a equação do segundo grau. Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Olha só, primeiro nós temos que saber algumas coisas. O A, o B e o C são coeficientes. A, B e C são coeficientes, ok? Outro detalhe, se uma equação do segundo grau tem que ter o x ao quadrado, então o A não pode ser zero, porque se o A for zero, na hora que multiplicar zero por x ao quadrado, isso some, e ela vai ser uma equação do primeiro grau. Então, o A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, ok? E A, o B e o C são coeficientes e também A, B e C pertencem aos reais, ok? Com essas informações, você consegue trabalhar uma equação de segundo grau. Vamos dar um exemplo aqui para vocês irem pegando o jeito da coisa. Ó, 2x ao quadrado mais 5x mais 10 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau? É, porque nós temos o termo com x ao quadrado, tá certo? O A é igual a quem? A 2. O B é igual a quem? A 5. E o C é igual a quem? A 10. Até aqui tudo tranquilo, não é isso? Vamos ver um outro exemplo para irmos identificando os coeficientes, porque é muito importante saber identificar os coeficientes. Nesse outro exemplo, vamos verificar também os coeficientes A, B e C. O A é 1, ó, não aparece, mas todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Não precisa ter o número 1 aqui na frente, ok? Mas esse é o A. O B quem é? Menos 3. E o C quem é? Mais 4. Por que identificar os coeficientes é importante? Porque para resolver a equação do segundo grau, nós vamos usar, na maior parte das vezes, a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva. A fórmula de Bhaskara tem esse nome em homenagem a Bhaskara. Não foi ele que chegou à conclusão total da fórmula de Bhaskara, mas ele foi um dos que começou a estudar, criou várias possibilidades de outros, mais para frente, chegarem realmente à fórmula de Bhaskara, tá bom? Mas chamamos ela de fórmula de Bhaskara. Então, para usarmos a fórmula de Bhaskara, nós precisamos saber qual é o valor dos coeficientes A, B e C. Vamos ver agora esses 3 exemplos e a importância de identificarmos o A, o B e o C. Nessa primeira equação, quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? O A é o coeficiente do x ao quadrado. Então, observando o x ao quadrado, o nosso coeficiente é o 3. Então, o A é 3. O B é o coeficiente do x. Olhando para o x, quem é o B? Menos 1. E o C é o termo independente. Não tem termo independente, então C é igual a zero. Ok? Vamos ver aqui no segundo exemplo. Quem é o coeficiente do x ao quadrado? É o A, que aqui no caso é 1. O B é o coeficiente do x. Nós não temos o x, então o B é quem? 0. E o C é o termo independente, que é menos 16. Tranquilo? Ok, vamos ver agora no próximo. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Certinho? O A quem é? Coeficiente do x ao quadrado.
Não tem x ao quadrado, não tem... Ah, ele está aqui no final. Não precisa vir na ordem, ok? Ela é uma equação de segundo grau porque tem o x com grau 2. Quem é o coeficiente? Menos 1. Quem é o coeficiente do b? É do termo que tem o x, então o b é o 3, ó. Então b é 3. E o c é o termo independente, que é o mais 6. Tranquilo? Então vamos ver agora as formas como as equações do segundo grau podem se apresentar. Elas podem ser completas ou incompletas. As completas têm o b e o c diferente de zero, porque o a obrigatoriamente já é diferente de zero, né? Então, além do a diferente de zero, a completa tem que ter o b e o c, tá? Eles têm que ser diferentes de zero. Nesse caso aqui, ela é uma completa, porque eu tenho a igual a menos 1, eu tenho b igual a 10 e eu tenho c igual a menos 18. Tá? Tanto b quanto c são diferentes de zero, portanto ela tende a completa. Tá? Vamos ver os casos das equações do segundo grau incompletas. Tem dois casos. Ou o b ou o c são iguais a zero, ou um ou outro. Quando os dois forem igual a zero, é o outro caso de incompleta. Então vamos ver. Neste caso, b igual a zero ou c igual a zero, tem uma aqui e a outra aqui. E este caso, b igual a c igual a zero, é este caso daqui. Então nós temos as três opções. Então, aqui, o a tem que ter, né? É 1. Quem é o b? O b nós não temos, que o b é o coeficiente do x. Então, b é 0. E o c? É menos 25. Então, esse caso é esse aqui, ó. Tá ok? Neste outro, quem é o a? É o coeficiente do x ao quadrado. Então, a é igual a 1. Quem é o b? O b é o coeficiente do x. Então, b é menos 12. Quem é o c? O c é o termo independente que nessa equação não tem, é 0. Então, é este casinho aqui. Certo? E este caso, o a é igual a quanto? 4. B é igual a quanto? 0. C é igual a quanto? 0. É este caso aqui. Tá bom? Então agora vamos aprender a resolver uma equação de segundo grau. O que é resolver uma equação de segundo grau? É achar o valor que, substituído no lugar do x, torna aquela sentença verdadeira. Nós chamamos isso de raiz. Então, achar a raiz de uma equação do segundo grau é achar os valores que, substituídos no x, fazendo as continhas, aquela equação é verdadeira. Vou dar um exemplo para vocês. Pegando essa equação aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Então, vamos chutar um número, menos 1. Vamos colocar para o valor de x, menos 1. Vamos substituir esse valor de x aqui e aqui para ver se vai dar 0 no final. X ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 6 é igual a 0. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes menos 1 é mais 5. Mais 6 é igual a 0. 1 mais 5 dá 6, mais 6 dá 12. Isso é diferente de 0. Ou seja, menos 1 não é raiz dessa equação. Porque menos 1 substituído aqui no lugar do x não torna essa sentença verdadeira. Aí você pode experimentar um outro número. Vamos experimentar o número 2. O que vai acontecer colocando o número 2? A gente vai substituir aqui por 2 e aqui por 2. Isso aqui vai dar outro resultado, né? Então, olha só. 2 e 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. Mais 6 igual a 0. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6 é igual a 0. Então, 2 é a raiz. Entendeu? Só que não é assim que a gente vai achar os valores, chutando, fazendo conta, até encontrar dois valores, né? Porque se a raiz, se a equação é do segundo grau, ela tem duas raízes, tá? Então, a gente não vai ficar tentando números e números até encontrar dois que funcionem. Então, existe a fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara, que nos ajuda a encontrar esses dois valores direto, tá bom? Então, vamos resolver uma equação
Por fórmula de Bhaskara, primeiro eu vou mostrar para vocês a fórmula de Bhaskara, né? Depois a gente resolve uma equação. Então, a equação do segundo grau se apresenta dessa forma aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0. E a fórmula de Bhaskara nos ajuda a encontrar os valores de x que satisfazem aquela equação, ok? E como é que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac, isso tudo sobre 2a, ok? Tem versões que aparecem da seguinte forma: x é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a quem? b² menos 4ac. Que é exatamente isso aqui, tá vendo? Eu só estou, em vez de escrever delta, eu estou escrevendo delta aqui dentro, tá bom? Eu gosto de usar essa forma aqui. Então vamos ver. A gente tem que saber quem é o b, quem é o a, quem é o c. Por isso que a gente começou estudando os coeficientes, ok? Para poder sabermos utilizá-los aqui. Vamos ver então agora um exemplo para poder vermos as aplicações. Mais uma coisinha, eu não falei que eram 2 valores de x? Olha só, quando eu faço essa conta, eu tenho aqui o mais e o menos raiz de b² menos 4ac. Ou seja, uma das raízes vai sair quando eu somar, a outra vai sair quando eu diminuir, tá bom? Vamos ver como é que funciona isso. Então vamos resolver esse exercício pela fórmula de Bhaskara? Olha, vamos separar primeiro os nossos coeficientes, a, b e c. Certinho? Quem é o a? O a é o coeficiente do x². Qual é o coeficiente que aparece aqui na frente? É 1. Não aparece, na verdade, mas é ele. Quem é o b? É o coeficiente do x, que é mais 5. E o c é o termo independente, que é quem? O 6. Muito bem. Então agora vamos aplicar esses coeficientes que encontramos na fórmula de Bhaskara, ok? Então vamos lá. X é igual a menos quem? Menos b. Quem é o b? 5. Mais ou menos raiz. Raiz de quem? b². Então 5². Menos 4 vezes a. Quem é o a? 1. Quem é o c? 6. Fechou a raiz. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. 2 vezes a. O a é 1. Ok? Então vamos fazer a conta. X é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 25, que é 5², menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Dividido por 2. Tranquilo? Muito bem. X é igual a menos 5 mais ou menos raiz de quanto? 25 menos 24 é 1. Raiz de 1 é 1. Então aqui é 1 e aqui embaixo é 2. Agora vamos ver o seguinte. Eu tenho para o x1 o quê? Menos 5 mais 1 sobre 2. E para o outro x, que nós chamamos de x2? Menos 5 menos 1 sobre 2. Certinho? Agora é só efetuar a conta. Menos 5 mais 1, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Menos 5 menos 1, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, o conjunto verdade dessa nossa equação são os valores menos 2 e menos 3. Mas repara, nós podemos verificar se essas soluções são realmente corretas, se nós não erramos em nada, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente vai substituir esses valores que nós encontramos no lugar do x. Lembra que nós fizemos isso no início da aula? Então, olha só. Vamos pegar o x igual a menos 2. Vamos testar ele. Nós temos x² menos 2² mais 5 vezes menos 2 mais 6.
Vocês repararam que eu coloquei parênteses, que não tinha parênteses lá em cima? Então, a gente tem que saber quando a gente usa os parênteses, tá bom? Ok, vamos efetuar essas contas. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Mais 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 6, igual a 0. Isso é verdadeiro? 4 menos 10, menos 6. Mais 6, 0. Ok, essa raiz é correta. Ela torna essa equação verdadeira. Vamos ver agora para o x igual a menos 3. X igual a menos 3. Vamos colocar aqui x ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, mais 5 vezes menos 3, mais 6, igual a 0. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais 5 vezes menos 3, menos 15, mais 6. Isso é igual a 0? Deixa eu colocar um igual aqui, ficou parecendo menor, né? 9 menos 15, menos 6, mais 6, 0. Ok também. Ou seja, as duas raízes encontradas satisfazem ao nosso conjunto verdade porque transformam a nossa equação numa sentença verdadeira. Tranquilinho? Então vamos ver a resolução de uma equação de segundo grau incompleta. O primeiro caso que nós vamos ver é de ax2 mais bx igual a 0. Nessa equação, o c é igual a 0. Tranquilo? Então, olha só. Nessa equação, a solução não é necessária ser por Bhaskara. Então, repara, nós vamos ver que nós temos x nos dois termos. Nós podemos colocar isso em evidência. Então, vai ficar x vezes ax mais b igual a 0. Certinho? Porque se a gente multiplicar aqui, ó, vai dar x ao quadrado. E se a gente multiplicar aqui, vai dar bx. Então, nós fatoramos da forma correta. Mais um detalhe. Se nós temos aqui um produto, e esse produto dá igual a 0, o que isso nos informa? Que ou esse x é igual a 0, ou isso aqui é 0. Não tem outra opção. Se um produto dá 0, um dos fatores tem que ser 0. Por aqui, nós já temos uma solução. A outra solução vai sair daqui. Nós vamos explicitar o x. Então, ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Então, sempre que nós tivermos uma equação de segundo grau incompleta com c igual a 0, conjunto verdade vai ser igual ao 0 e o menos b sobre a. Certinho? Vamos ver um exemplo numérico para clarear nossa mente? Olha só, a equação que nós vamos usar é x ao quadrado mais 4x igual a 0. Lembra aqui que eu falei? Ou x é igual a 0, ou x é igual a menos b sobre a. Na verdade, não é ou um ou outro, são os dois. Vamos resolver aqui. Vou colocar o x em evidência, vai ficar x mais 4 aqui, certo? Olha só, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Tá tranquilo? Então, ou um x é 0, quer dizer, na verdade, um x é 0, e o outro x mais 4 tem que ser 0. Daí o x vai ser igual ao quê? Menos 4. Repara, eu não falei que ele era menos b sobre a? Quem é b? b é 4, então é menos 4. Sobre a, quem é a? 1. Isso aqui dá quanto? Menos 4. Tá bom? É só para vocês verificarem que, se quiser guardar dessa forma, você já vai direto. Uma raiz é 0, a outra é menos b sobre a. Você já sai direto com a resposta, tá? Então, o nosso conjunto verdade é o quê? Menos 4 e 0. Ok? Vamos ver outro exemplo com b igual a 0? Então, vamos ver agora o segundo caso, quando o b é igual a 0, tá? Aqui, ó, b é igual a 0. Então, olha só. Nós temos aqui, nós não temos x nos dois. Né? Porque o b é 0, então não temos o termo com x. Então, nós não podemos colocar em evidência. Mas, olha, é até mais fácil. Eu coloco o ax2 e jogo o c para o lado de lá positivo. Né? Ele está aqui negativo. Então, quem vai ser x ao quadrado? Vai ser c sobre a. Quem é x? X é mais ou menos raiz de c sobre a. Tá bom? Então, o nosso x1 vai ser mais raiz de c sobre a.
E o nosso x2 vai ser o menos raiz de C sobre A. Vai ser sempre isso, tá? Não precisa guardar, como eu falei, o conjunto verdade aqui vai ser raiz de C sobre A e menos raiz de C sobre A. Esse é o nosso conjunto verdade, não precisa nem fazer conta nenhuma. Vai direto aqui C e A e resolve a parada. Mas faz a continha também, é gostoso, tá bom? Vamos ver um exemplo numérico. Então, olha só, vamos fazer as contas desse exemplo aqui. Não vou aplicar aquela raiz direto não, tá? Então, vamos fazer 2x ao quadrado. Vou jogar o menos 50 para cá como 50 positivo, tá certo? X ao quadrado vai ser quem? 50 dividido por 2. X ao quadrado é igual a quanto? 25. Então, eu tenho dois valores de x, o x1 e eu tenho o x2, certo? Um vai ser mais raiz de 25 e o outro vai ser menos raiz de 25, certinho? x1, então, é mais 5, porque raiz de 25 é 5, né? E x2 vai ser igual a menos raiz de 25 é 5, certo? Nosso conjunto verdade vai ser igual a menos 5 e 5. Tranquilo? Se nós usássemos aquela regrinha, que era raiz de C sobre A, quem é C? C é 50. Então, seria raiz de 50 sobre A. Quem é A? 2. Tá vendo? Vai dar raiz de 25 do mesmo jeito. E aí você vai fazer que 1 é raiz de 25 positiva, aqui positivo na raiz de 25 e negativo na raiz de 25. Eu gosto de fazer continha, eu gosto de fazer assim, tá? Vamos resolver agora esse exercício, que é do mesmo caso do outro, que o b é igual a 0, tá? Vamos colocar aqui b igual a 0. Então, vamos fazer do mesmo jeito. 6x ao quadrado, jogo 12, que aqui está positivo, para o outro lado, troco, né, de lado, e troco a operação. X ao quadrado vai ser quanto? Menos 12 dividido por 6. X ao quadrado vai ser igual a quanto? Menos 2. Então, x1 vai ser igual a quê? A mais raiz de menos 2. E o x2 vai ser igual a quem? Menos raiz de menos 2. Agora, repara, como essas raízes têm o radicando negativo, elas não são números reais. Então, não atende a nossa equação. Ou seja, não existe resposta no campo dos reais. Tá? Não existe resposta real. Então, nós não temos solução para essa equação. Não existe um número real que transforme essa sentença numa sentença verdadeira. É isso. Então, se vocês gostaram dessa aula, dá um like, comenta com seus amigos, compartilhem, ok? Me segue lá no Instagram, @Mapamática do Cálculo. Toda semana tem desafio de matematiquês. Vocês vão saber o que é. Tem exercício proposto para vocês saberem a solução. De várias coisas interessantes e interativas pra gente.